Vamos falar de Palmeiras, mas eu não queria falar. Eu queria falar primeiro, antes de a gente analisar o jogo de amanhã, né, se tem novidade ou não. Eu queria perguntar tanto para Alex Miller quanto para o Facincani sobre o Endrick, né? De novo, né? Eu acho que o Xabi Alonso ele falou ontem na entrevista pré-Champions, né? Que estão rolando os jogos da Champions League esse meio de semana, sobre o Endrick, que ele certamente será emprestado em janeiro, né? Para ganhar corpo aí, para não ficar parado, para ganhar minutos. Eu queria saber de vocês, tem novidade em relação a isso, o Endrick no Palmeiras, ou só aquela fala, né, do pai dele? Acho só o pai dele que ficou por isso mesmo. E se tiver alguma movimentação, o Palmeiras talvez converse internamente, mas não vai expor isso. Eu acho complicado o Palmeiras, nesse momento, pensar num movimento para trazer o Endrick de volta, né? Eu acho difícil, até porque hoje a realidade do Palmeiras tem jogadores ali que se encaixaram. Com a má vontade com o Endrick. O goleirão lá, esqueci o nome dele, goleiro maravilhoso que está em todos os jornais hoje, defendendo o Endrick. Goleiro lá do time lá. Tá, mas o Endrick... Estão sacaneando o Endrick. Olha lá, o Fabrício Romano... Não, é que ele se machucou, Ele se machucou, ficou uns meses fora, né? Ele deu azar também, danado. E bem né? quando ele tá machucado, chega o Mastantuono e já consegue também espaço. Então ele perde espaço. Só que eu fico imaginando, falando do Palmeiras, já que o alemão perguntou sobre o Palmeiras, a gente tá vendo o Palmeiras hoje jogar, encaixadinho, né? Com o Flaco, o Vitor Roque. Tem o Felipe Anderson, tá jogando muita bola. Ainda tem o Paulinho para entrar no time. Se você traz o Endrick em janeiro, você acaba podendo correr um risco de criar problemas para, sabe, montar time. Daí você vai tirar o Endrick do banco do Real Madrid para deixar no banco do Palmeiras? Não, então põe para jogar. Então você põe o Vitor Roque no banco. Você falou do Paulinho, ele deu uma entrevista no São Paulo Fashion Week. Você viu como ele tá forte? Ele tá bem... Ele era assim tá já, touro, não? né? Sim. Já é fortão assim. Sim. Mas eu acho que ele tá mais agora, viu? Ele tá mais, viu? Ele tá mais. Ele sempre foi muito forte, mas ele tá... Eu acho que a tá questão fazendo do um Endrick, trabalho... do jeito que a Leila e ela olha sempre o negócio, aliás, ela diz sempre, né, que o Palmeiras não contrata só o jogador, que o Palmeiras também verifica o negócio. Porque ela é banqueira. O Palmeiras já perdeu dinheiro com o Endrick, mais absurdo que posso falar isso, porque tinha metas que o Palmeiras achou que ele cumpria com uma certa facilidade. Ele começou batendo algumas metas e depois aí... travou tudo. Mas também não dá pra ficar se pionando nessas metas. É igual o cachê do Memphis pra fazer bater um lateral ganha 5 mil. Então, paciência, não ganhou uma meta, mas que aí, o grosso já foi, né? Sim, mas como você, olhando como negócio, eu não vejo um bom negócio pro Palmeiras. Leila Pereira caiu do... A Leila Só se não tiver custo nenhum. Tem informação. Sim, bom. A Leila Pereira caiu do céu no Palmeiras. Tá bom, Milton. Entendeu? E muita gente cansou de meter o pau nela. Tá bom. Entendeu? Levanta a mão pro céu, palmeirense. Tá bom. O Marcelo Teixeira... O senhor sempre perseguiu Leila Pereira. Tá bom. O senhor não sabe o que fala. Vai. Bom, o que tem de informação concreta em relação a isso? Vamos explicar para todo mundo, tá? Primeiro ponto. Endrick e o pai dele, o Douglas, eles nunca descartaram qualquer chance de que, se aparecesse uma oportunidade, voltariam ao Palmeiras. Então, pelo Douglas, tá, que é uma figura muito bacana, um cara muito humilde, enfim. Deu umas avançadas no sinal na vida aí, mas empolgação que é natural de quem, igual criança numa festa de aniversário, mete a cabeça no bolo ali. Eu não sei, eu posso falar até onde eu conheço, né? Enfim, e o Endrick, esses dois Obrigada, nunca fecharam qualquer porta para o Palmeiras. Topariam voltar ao Palmeiras agora? Sim. Sim. Então, isso com quem eu perguntei ontem, tá? Qual é o empecilho da história? Real Madrid. Não há e não tem qualquer interesse o Real Madrid. Aliás, clubes grandes da Europa, eles raramente fazem empréstimos para um outro cenário que não seja a Europa. Primeiro, pela questão de valorização. Segundo, para continuar com adaptação e o cara vivenciar o mundo europeu. E terceiro, pelo ritmo do futebol. Então, as negociações que estão acontecendo em bastidores pelo jogador é para permanência na Europa. E não, obviamente, pelo desejo do jogador, que adoraria, porque ele enxerga que o Palmeiras é a casa dele, é o ambiente dele, e seria muito mais fácil, tá? Então, o Palmeiras não procurou o Endrick, tá?
E nem o pai dele procurou o Palmeiras, antes que fique bem claro. O que existe é, você toparia se fosse o Palmeiras? Sim. Tá? Então, diferente da história do Gerson, que a gente falou que o staff dele começou a captar clubes, inclusive o próprio Palmeiras, né? Informação exclusiva que a gente trouxe por aqui, desse lado do Endrick não houve nenhuma informação do pai dele ligar para o Palmeiras, vem cá, procura meu jogador aqui. Não houve esse tipo de conversa, tá? Não houve. O que há é, se o Palmeiras nos quisesse, adoraríamos voltar nesse período ao Palmeiras. Tá? O Real Madrid não tem essa intenção. Inclusive, rapidinho, Milton. Desculpa. Inclusive, chorando aqui. Muita gente pode falar, por que isso? Aí foi a apresentação dele emocionado lá no Real Madrid. Aí as pessoas vão falar, mas por que o Vitor Roque então voltou pro Brasil? O Barcelona não emprestou ele? Primeiro, vamos explicar. O Barcelona emprestou o Vitor Roque pro Betis. Não foi pro Palmeiras. E segundo, o que aconteceu foi que o Palmeiras comprou o Vitor Roque. Então, se o Palmeiras quisesse ter o Endrick de volta a esse momento, teria que comprar o Endrick, não é a intenção do Palmeiras. Haja vista que tem uma outra coisa, senhor Milton Neto. O nome que o Palmeiras tem como prioridade de retorno, se tiver uma chance, até pelos valores que vão ser envolvidos muito menores, chama-se Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Por quê? Ele ainda não voltou a jogar, porque ele tá com lesão no joelho, deve voltar a jogar agora em novembro, dezembro. Aí você tem que esperar mais 6 meses até o cara voltar. Então o Gabriel Jesus é o nome do meio do ano que vem pra frente. Por quê? Porque o contrato dele com o Arsenal termina em 30 de janeiro de 2027. E aí ele chegaria aos moldes mais ou menos do que foi o Andreas Pereira, até com a mesma idade. 29 anos. Ele teria 29 anos ano que vem. 29. Ele faz 29 em abril. Exatamente. E aí, como ele tinha uma multa de 45 milhões, faltando um ano para acabar o contrato, essa multa cai para 15, 10 milhões. Bobear. Então, ele se tornaria uma peça acessível no mercado e voltaria no período que ele gostaria. Olha, eu estava tentando te interromper, por causa que você... Mas desculpa, são muitas informações. Não, então meu a gente tem filho, que... você foi muito bem para variar. Quando você falou do Vitor Roque, eu confesso que eu fui o último a descobrir que tinha Vitor Roque, porque eu tirei férias aí e dei uma sumida, né? Vitor Roque, até o nome não ajuda, viu? Ele merecia um nome melhor. Calma, deixa eu terminar. Eu não gosto do nome dele, tinha que ser um nome mais nobre. Vitor Roque. Mas esse cara joga bola demais. Ele é bom. Esse cara é bom demais. Esse tem que ser titular da seleção brasileira. Eu sei disso, porque eu joguei. Agora, só uma coisa, rapidinho, Alemão, pra gente matar esse assunto, se for o caso. Imaginando na questão de dentro de campo, que é o que o torcedor também deve estar pensando. Porque quando a gente fala dessas informações, tudo para a cabeça do torcedor apaixonado, a gente fala, mas legal. O Endrick, será que volta? Mas vamos pensar com calma. No lugar do Abel Ferreira, como é que daria pra gente imaginar um time do Palmeiras se o Endrick voltasse em janeiro, por exemplo? Digamos que dê certo essa movimentação, que o pai do Endrick junto com o Endrick consigam fazer. Que não vai sair, né? Não vai sair. A ideia do Palmeiras não é pra... A não ser que é o que a gente falou ontem. Chega alguma coisa de 50 milhões. Mas não, vamos manter esse elenco de hoje com o Endrick voltando. Não dá pra jogar todo mundo, cara. Você tem que tirar um volante pra botar o Endrick. Ele vai brigar com o Flaco. Pela posição. Aí você bota, aí você tem um volante, seja Aníbal, seja Martínez, enfim, Andreas Pereira, o Flaco tá hoje, né? O Flaco, Felipe Anderson, Vitor Roque e Paulinho, que a gente imagina. Não tem como você colocar o Endrick na ponta direita, esquece, não é a função dele. Seria pro Vitor Roque, seria para brigar com o Vitor Roque ou com o Flaco. Exato. Nessa engrenagem. De volta. Não, e agora sim, vocês falaram pode criar não faz confusão sentido ali. pro Palmeiras, cabe não bem. faz sentido pro Palmeiras, foi falado aqui, não faz sentido pro Real Madrid, foi falado aqui, e eu acho que é interessante a gente falar também que não faria sentido para a própria carreira do Endrick, porque assim, um jogador que vai para um time grande da Europa, né, com essa visibilidade e na expectativa de ser um jovem revelação, ele voltar tão cedo para o Brasil, eu acho que acaba aquela fama de não vai dar para a Europa, sabe? Vai ter que ficar sempre se destacando só no Brasil. É diferente do Vitor Roque, por exemplo, que o Real Madrid, que o time dele, não o Real Madrid, emprestou pro Betis, e lá ele também não deu certo, e ele volta pro Brasil. E por um Eu ano. acho que o primeiro caminho do Endrick tem que ser emprestado para outro time da Europa, para ver se ele consegue num time menor lá. Porque senão, a própria carreira dele, assim, corre o risco de ficar marcado como o Gabigol, como os outros, que não deu certo na Europa, não vai dar certo na Europa. Menos do que isso, como se fosse um Renier da vida, esses caras que ficam bateu e voltou, leite moço. Um outro detalhe, tá? O Palmeiras não aceita empréstimo por meio de temporada.
Porque o que se fala é, ele vai ter 6 meses para jogar. Não, 6 meses não. Esquece. Isso tá completamente fora de ou fica um ano inteiro, ou fica um ano inteiro. Fica a temporada ou não tem negócio. Só que como para ficar um ano no Palmeiras é uma temporada quebrada na Europa, não interessa nem pro Palmeiras e nem pro Real Madrid essa história. Tá? Então, para que fique bem claro isso. Por exemplo, se for pro Endrick ser emprestado no Real Madrid, teria que ser uma temporada completa como foi a história do Barcelona com o Vitor Roque. Que o emprestou no começo da temporada, só que o Palmeiras o comprou no meio. Aí foi o Palmeiras que comprou o negócio, não foi que ali foi reemprestado, porque a primeira abordagem... Desculpa, eu não sabia. O Vitor Roque jogou onde na Europa? No Barcelona. No Barcelona? Sim, aí ele foi emprestado porque não deu certo. Mas fez gol também? Não deu muito certo. Não deu muito certo, foi fraquinho no Barcelona, Eu acho esse cara, eu nunca vi mais gordo, mas eu acho ele... Depois ele jogou no Betis, mas eu acho ele muito bom, gente. Não, mas no Atlético Paranaense, ele arrebentou. Arrebentou, Ele arrebentou o Palmeiras na Libertadores, no Allianz Parque, no confronto com o Palmeiras. Aliás, eu conversei com o Paulo Turra. O Alexandre Matos tirou ele do Atlético Paranaense. Cruzeiro. Eu conversei com o Paulo Turra, que hoje é técnico de futebol. Na época ele era o auxiliar do Felipão lá no Atlético Paranaense, depois assumiu o comando do Furacão quando o Felipão foi ocupar uma vaga lá de diretor. E o Paulo Turra conversando comigo falou assim, e era a época do Palmeiras estar quase contratando o Vitor Roque, na época da negociação, que ainda não tinha certeza. O Paulo Turra foi participar do Mesa Redonda lá na Gazeta, né? Aproveitei para conversar com ele. Pô, Paulo, você trabalhou com o Vitor Roque lá no Atlético, e se o Palmeiras trouxer? Ele falou, cara, se o Palmeiras trouxer o Vitor Roque, vai ser um dos maiores acertos da história do clube. Ele vai para a seleção brasileira pelo Palmeiras e o Palmeiras vai mudar de patamar com o Vitor Roque no time. Ele é acima da média, disparado, vai ser jogador de seleção, de Copa do Mundo, mas tudo isso mesmo? Tudo isso. Ele é fenomenal. Tá bom. E o José Emílio Ambrósio, um dos maiores jornalistas desse país... Meu chefe lá agora. Ele está dizendo que você está indo bem. Obrigado. 4,99... Mas no último programa você ganhou 7,21. Tudo isso? Isso. Muito bem. Zé Emílio Ambrósio. Legal, manda um abraço para ele. Maravilhoso jornalista. Criou também o podcast Milton Neves Sem Mimimi, né? E aí um dia foi um lobisomem lá, eu falei pro Mauro Betti, quem é esse cheio grandão, desajeitado, feio, feito capeta, cara de fascínio? Calma. Aí, o Loebling, mas não lembro desse nome, né? Ele apitou o jogo e tal. Aí começa o programa, o Loebling deu um show. Calma. Deu um show. Você é o melhor que tem para falar de apito. Obrigado. Você chupa um apito bem chupado, viu? Vai, porque você realmente... Ok, Milton. Muito obrigado. Ele é o melhor comentarista esportivo de matéria Muito de arbitragem obrigado, Milton. de todos os tempos, não é atualmente, não. Obrigado. Porque assunto de arbitragem tivemos uns malas que eu vou te falar. E você é um cara engraçado. Você tem cara de bandido, entendeu? E você parece um papa. Eu vou cortar seu microfone, Milton. Vai, Facincão. Pode falar, Facincão. Pode falar. Você ia completar? Não, eu ia colocar o Xabi Alonso falando do Endrick, mas quiser falar. Não. O que dá, a gente vai ver o Xabi Alonso, que ele não confirma empréstimo, tá? Ele não confirma o empréstimo, exatamente. Não fala disso, ele fala outra coisa, que o Endrick tá nos planos do Real Madrid, mas vai ter que brigar pelo espaço dele. A gente vai falar sobre isso, então coloca aí pra gente corroborar. Vamos colocar que a gente volta a falar sobre isso. Sí, ahora no estamos en ese momento, ¿no? Yo creo que respondí también en la última rueda de prensa. La competencia en las posiciones de arriba pues es intensa y hay que estar preparado para el momento, para el contexto de cada partido. Tiene que estar preparado tanto Endrick como Gonzalo, como Brahim, que están entrando y, bueno, o van a entrar porque hay muchos partidos y hay que estar preparado. Esto es el fútbol de élite, del altísimo nivel y necesitamos a muchos buenos. É isso aí, né, Facinca? Ele não confirma, né, mas tem que brigar por espaço. Sim. O Endrick precisa reajeitar, né, algumas situações extra-campo, né, pra voltar a ter o foco. Não, mas você tem que dizer qual é o problema extra-campo dele. Não cabe a gente julgar aqui, é particularidade do cara. Mas ele precisa... Mas é assunto grave ou remediável? Não é grave. É remediável. Completamente remediável. Mas tem que remediar. Enfim, precisa ter mais molejo. A vida vai dar experiência pra ele. Muito novo, o moleque não tem 20 anos ainda, né? Então precisa... Se empolgou com muitas coisas ter alguns ajustes aí, vai dar certo.